Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Gerlene, da cidade de Caldas Novas, Goiás. Hoje é dia 15/6/2020. Estarei aqui relatando 4 sonhos que Deus me deu para os irmãos. Irmãos, eu tenho o costume de, às vezes, falar com Deus olhando para o céu, olhando para as estrelas. Nesse primeiro sonho, eu saía para fora da minha casa e estava olhando para o céu. O céu não estava muito estrelado, tinha algumas estrelas, só que fixei meus olhos em uma estrela que me chamou a minha atenção. Ela era um pouco maior e brilhava mais que as outras. E vi então que aquela estrela começou a andar, a se mover de lugar. E por onde ela passava, ia ficando um rastro branco brilhante. E eu fiquei seguindo aquela estrela fixamente. Resolvi então olhar para o rastro por onde ela passou. Irmãos, aquela estrela tinha feito um desenho de um grande funil. E eu continuei a olhar e a admirar tudo aquilo. Aquele funil era gigante. E de repente apareceram 3 caveiras perto daquele funil. Uma daquelas caveiras desceu na cidade de Minaçu, Goiás, onde eu estava. Elas se dividiram e as outras 2 foram para lugares diferentes, o oposto uma das outras. E então acordei. Logo após, Deus me deu um outro sonho, como uma continuação do primeiro. Neste segundo sonho, também estava olhando para o céu, e novamente aquela estrela começou a se mover no céu, e eu já comecei a prestar atenção no desenho que ele estava fazendo. E o começo daquele desenho era morros, montes e cerrados. E logo após desenhou um tanque de guerra, e após outro e outro. E quando aquela estrela terminava de fazer aqueles desenhos, eles se tornavam em tanques de verdade e começava a disparar os canhões. E aquela estrela subiu bem acima e começou a desenhar aviões de guerra. E acontecia a mesma coisa com os aviões. Quando eles eram terminados de desenhar, os aviões também começavam a voar e disparar mísseis e soltar bombas. E aquela estrela desceu novamente abaixo, mais distante, ao longe, começou a desenhar uma cidade. E eu estava admirada vendo tudo aquilo, as casas, os prédios, as ruas. E quando aquela estrela terminava de desenhar as árvores, elas criavam vida, começava a balançar. Começou um vento forte sobre aquela cidade e as árvores balançavam. Resolvi olhar então aqueles tanques e os aviões. Foi só aí que eu percebi que era o início de uma guerra. Aqueles aviões estavam lançando bomba em cima dos tanques e os tanques disparando contra a cidade. Então acordei. Nessa segunda-feira, dia 8, pela manhã, o Senhor me deu mais um sonho. Sonhei que eu estava na casa da minha irmã, na cidade de Minaçu, Goiás. Saí para fora e fui para o outro lado da rua. Escutei um barulho estranho e quando olhei para o céu, vi um avião comercial grande. Ele estava caindo. Dele saía muita fumaça preta e ele estava vindo em direção à casa da minha irmã. E eu não queria ir até lá para avisá-la porque não dava tempo. E então comecei a gritar por ela e foi só o prazo dela sair da casa, aquele avião caiu. E quando aquele avião caiu, apareceu mais aviões no céu. Só que agora não eram mais aviões comerciais, eram todos de guerra. E o céu estava cheio de aviões por todos os lados. E muitos deles estavam sendo atingidos por mísseis. E enquanto eu estava vendo aqueles aviões e mísseis por todos os lados, também vi o globo terra ao longe. Entendi que a guerra era mundial. E quando eu olhei para frente, em direção ao centro da cidade, já não era mais Minaçu, já parecia com a cidade de Caldas Novas, Goiás. E no meio subia fumaça preta e estava caindo aviões. E de repente escutei um barulho estranho e nós ficamos em silêncio. E aquele barulho ia aproximando de nós. E nós procurávamos e não enxergávamos nada. O horário já era mais tarde e ia ficando cada vez mais escuro. E então começamos a escutar um outro barulho, como se fosse derramando água, muita água. E aí lembrei e gritei, corram, é querosene. Mas só que nós não sabíamos para onde corrermos, em que direção estava vindo o barulho. Estava muito escuro e eu corri para uma direção e minha irmã para outra. E quando eu comecei a correr, aquele líquido caiu sobre minha perna e chegou a arder e acordei. E hoje, dia 13 de junho, pela manhã, sonhei novamente com o céu cheio de aviões e as pessoas nas ruas olhando para cima. E eu estava ali contando sonhos para aquelas pessoas e todos estavam escutando atentamente o que eu dizia.
No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 ao 8, nos diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.